Olá pessoal, eu me chamo Neves Viana e o tema do meu grupo é síntese e orações complexas. O meu grupo é composto por João Pedro de Moraes, João Marcelo Pinheiro, Gustavo Amorim e Gabriel Azaf. E por último, eu, a Neves Viana. Os tópicos que serão abordados nessa apresentação serão diferença entre período simples e período composto, diferença entre período composto por coordenações e por subordinações, diferença entre período composto por subordinações, explicações sobre orações subordinadas, explicações do tipo de oração subordinada, explicação sobre oração subordinada adjetivas, explicação dos tipos de oração subordinada adjetivas restritivas, explicação sobre oração subordinada substantiva, explicação dos tipos de oração subordinadas, em exemplos de oração subordinada e conclusão final, que vem ser um resumo que eu estarei dando um exemplo no final. Agora eu estarei mostrando a ordem cronológica da apresentação. Em si, para vocês entenderem o que a gente vai falar, a gente tem que começar pelo início, de fato. O que é período? O período em si é uma oração e toda oração necessita de um verbo. Deixando bem claro, e o período ele é dividido em duas classes, período simples e período composto. Um período simples ele é composto por um verbo e uma frase, e uma oração, deixando bem claro. O período composto é composto por mais de duas orações e mais de dois verbos. Uns exemplos que eu vou mostrar agora vai deixar um pouco mais claro isso. Ó, o primeiro exemplo, o sol nasceu. Tem um verbo e uma oração, período simples. Agora outro exemplo, cheguei, tirei o sapato, respirei fundo e me joguei no sofá. Cheguei, tirei, respirei fundo e me joguei no sofá. Tem 4 orações e 4 verbos. Um exemplo de período composto. Deixando bem claro, vocês sempre vão fazer análise textual disso aí com a primeira inicial da letra maiúscula até o ponto final. Vocês nunca vão fazer a análise textual parando. Vocês fazem tudo de uma vez, porque se vocês fazerem com pausa, vocês vão falar, poxa, até agora eu cheguei na exemplo de período simples, mas não, é um período composto, deixando bem claro, não se esqueçam disso. Agora eu estarei passando a palavra para o meu colega João Pedro, que estará dando continuidade. E desde já eu agradeço. Oi pessoal, meu nome é João Pedro, vim apresentar a diferença entre o período composto por coordenação e por subordinação. Como meu colega Neves falou, o período composto ele tem 2 ou mais orações. Ele é composto por coordenação e por subordinação. O por coordenação, elas são independentes, ela não precisa de algo para fazer sentido, ela sozinha já faz. Ela também torna também um período simples. Já a subordinação, ela depende de algo para fazer sentido, de uma oração principal fazer sentido. Exemplos. Exemplo de um período composto é: a escola tem alunos e a cidade tem turista. É um exemplo de um período composto, elas são independentes. Se tirar a escola tem alunos, vai se tornar um período simples. Fui ao mercado e comprei frutas. Elas são independentes também e fazem sentidos. Fui ao mercado é um sentido, faz um sentido. Então é um período por coordenação. Já o período por subordinação, ela disse que iria viajar. Não tem nenhum sentido. Se tira, tipo, ela disse. Não tem sentido. Então aí vem a subordinação, que iria viajar. Então ela disse que iria viajar, aí faz sentido. Fui ao mercado porque precisava comprar fruta. Fui ao mercado, não tem nem algum sentido. Então aí tem a subordinação. Fui ao mercado porque precisava comprar fruta. Aí é uma oração subordinada. E tudo isso tem as orações, que é as conjunções. Elas que fazem o sentido também. Continuando a minha fala, a definição de período composto por subordinação. O período composto por subordinação, ele depende de outras orações para ter sentido completo. Ele depende de uma oração principal e uma oração subordinadas para quando eles forem ligados com uma oração principal, eles terem sentido. Eles são ligados por orações subordinativas ou pronomes relativos, como substantivos, adverbiais e adjetivo. Um exemplo claro fui dormir porque estava cansado. Fui dormir é uma oração principal. Porque estava cansado é uma oração subordinada. Isso é um exemplo de oração subordinadas. Agora eu vou passar a fala para o meu amigo João Marcelo.
Boa tarde, meu nome é João Marcelo Duarte Pinheiro, sou do 5º período Vespertino de Edificações e vou estar dando continuidade à apresentação do João Pedro. Vou estar falando sobre as orações subordinadas adverbiais e falando um pouco sobre elas. Bom, as orações subordinadas adverbiais são orações que agem como advérbios, modificando o verbo das orações. Elas são divididas em 7 tipos e cada tipo indica uma circunstância. Vou estar falando agora sobre os tipos. O primeiro tipo é o casual, que indica uma causa para a ação, como vou usar um exemplo aqui agora. Não fui porque estava doente. Nesse exemplo, dessa oração, você percebe que a oração não fui porque, a partir do porquê, explica, dá a causa do porquê não ter ido. Não fui porque estava doente. O segundo exemplo aqui. Como chovia, o passeio foi cancelado. Explica sempre o porquê de alguma coisa. Por exemplo, o passeio foi cancelado por quê? Porque estava chovendo. Vou agora passando para o próximo tipo, que é o comparativa, que, como o nome já diz, indica comparação. Ele corre como atleta. Ele está dando um destaque para como ele corre bem, de tal forma como um atleta. Estudou mais do que o irmão. Está comparando o estudo dele, o desempenho no estudo, com o irmão dele. Estudou mais do que o irmão dele. São 2 exemplos da comparação. Passando para o terceiro agora, que é a concessiva, que indica o contraste. Vou estar dando um exemplo aqui também. Embora cansado, trabalhou, indicando sempre o contraste. Embora ele estivesse cansado, ele continuou trabalhando. Mesmo que chova, iremos. Não importa se vai continuar chovendo, a gente vai de qualquer jeito. O quarto ponto é o condicional, que indica uma condição para a ação estar acontecendo. Se chover, o jogo será cancelado. O jogo permanecerá ativo a não ser que chova. É uma condição para que o jogo seja cancelado. Desde que estude, passará. Que indica que se você estudar, você passa. A quinta é a conformativa, que indica conformidade. Por exemplo, como foi combinado, chegamos às 8. E também, segundo disseram, haverá greve. São 2 conformidades. Um exemplo do 7º ponto consecutivo é estudou tanto que passou no exame. É um exemplo do 7º da consecutiva. E o segundo exemplo é ela estava tão cansada que dormiu cedo. São 2 exemplos do 7º ponto. O 8º é o temporal, que vai indicar o tempo de alguma coisa, o tempo que aconteceu. Quando ele chegou, saímos. Quer dizer que o tempo que ele demorou para chegar é o tempo que foi determinado para que saísse. E assim que anoiteceu, voltamos. Você vê essa relação do tempo. O tempo que uma pessoa chegou, o tempo de um ato acontecer, é o que relaciona esses 2. E o 9º ponto é o proporcional, que indica a proporção de alguma coisa em relação a outra. Por exemplo, exemplo 1. À medida que passa o tempo, melhora. Melhora um sintoma de uma doença, uma nota, alguma coisa assim. E o segundo exemplo é, quanto mais estuda, mais aprende. O que mostra que um resultado de se aprender mais é você estudar. Proporção, quanto mais você estuda, mais você aprende. E essa é a minha parte, vou estar passando agora para o Gustavo. Oi, meu nome é Gustavo Morim, eu vou estar apresentando conteúdo sobre orações subordinadas adjetivas. Bom, as orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer a função de um adjetivo. Então, elas vão meio que servir para caracterizar e detalhar um substantivo que vai aparecer na oração principal. Bom, a oração principal, ela sempre vai vir introduzida por pronomes relativos, como o qual, a qual, cujo, onde e entre outros. Bom, o mais interessante é que eles vão meio que funcionar como uma espécie de informação adicional ou uma explicação sobre alguma coisa ou algo que está na frase. Bom, as orações subordinadas adjetivas, elas vão ser separadas entre 2 tipos, as restritivas e a explicativa. Bom, eu vou estar agora falando sobre a oração restritiva. Bom, elas têm esse nome porque elas vão restringir o sentido do substantivo a qual elas estão ligadas. Então, elas vão meio que selecionar uma parte específica ao todo. E é por isso que a informação que eles vão trazer é essencial para dar continuidade à frase, para dar o complemento à frase. Então, justamente por elas serem essenciais,
elas não vão poder ser separadas pela vírgula. Bom, eu vou estar dando dois exemplos da restritiva. Bom, o primeiro exemplo é: os livros que eu comprei ontem estão na mochila. E o segundo exemplo é: as pessoas que não trouxeram o documento não poderão entrar. Bom, nessas duas frases, as orações "eu comprei ontem" e "não trouxeram os documentos", elas estão ajudando a identificar quais pessoas e quais livros estão sendo mencionados. Sem essa parte, a frase ela meio que ficaria incompleta e com o sentido vago. Bom, agora eu vou estar falando sobre a explicativa. Bom, ao contrário da restritiva, em vez dela limitar o sentido do substantivo, ela vai apenas adicionar uma informação extra. E essa informação ela não vai ser essencial para nós entendermos a frase. Então, por isso, essas orações elas são sempre separadas por vírgula. Bom, agora eu vou estar falando sobre dois exemplos dela. Bom, o primeiro exemplo é: minha mãe que trabalha no hospital chegou mais tarde hoje. E o segundo exemplo é: João, que sempre ajuda os colegas, é muito querido pela turma. Bom, nessas orações, a que trabalha no hospital e o que ajuda os colegas, elas não estão sendo usadas para identificar a pessoa, porque a gente já sabe do que se trata. Então, ela só adiciona uma característica sobre a mãe ou sobre João. E se a gente tirasse essas partes, o sentido da frase ela continuaria o mesmo. Bom, então, para finalizar, as orações subordinadas elas vão ajudar a enriquecer a nossa linguagem. E se a sua ideia for identificar o substantivo, terá que ser usada a forma restritiva. E se for apenas para adicionar uma informação ou uma característica, será a forma explicativa. Bom, e saber dessa diferença vai ser fundamental para a interpretação de texto e a sua produção de textos. Bom, essa foi a apresentação, agora eu vou estar passando para o Gabriel. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel, estarei dando continuidade no seminário. Eu estarei explicando os tipos de orações subordinadas substantivas. O que são orações subordinadas? Orações subordinadas são as orações que dependem de uma oração principal para terem um sentido completo no período. Em outras palavras, uma oração subordinada sozinha, ela não consegue ter sentido completo. Observe esse exemplo. Fui mal na prova, apesar de ter estudado muito. Nesse exemplo, a oração "fui mal na prova" é uma oração principal, já que ela é independente e tem um sentido completo. E se ela aparece isolada, pode ser completamente entendida. Já a oração "apesar de ter estudado muito" é uma oração subordinada, pois não tem sentido completo caso apareça isolada de outra oração. Assim, ela é subordinada à oração principal, ou seja, depende da oração principal para ter um sentido completo. O segundo exemplo: ela percebeu que estava diferente. Ela percebeu é uma oração principal. Que estava diferente é uma oração subordinada. Agora estarei falando sobre os tipos de orações subordinadas. Há três tipos básicos de orações subordinadas: orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas, que eu estarei falando nesse momento. As orações subordinadas substantivas, elas são aquelas que elas desempenham as funções próprias dos substantivos na frase. Essas funções elas podem ser de sujeito predicativo, complemento nominal, objeto direto e objeto indireto e aposto. E também vale lembrar que as orações subordinadas são orações que dependem, uma vez que para terem um sentido completo, elas possuem uma relação sintática com a outra. Agora estarei fazendo uma classificação das orações subordinadas substantivas. Elas são classificadas em 6 tipos: subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Orações subordinadas subjetiva. Elas exercem o valor de sujeito da oração principal. Exemplo: é fundamental que você chegue antes à reunião. A oração principal é a frase "é fundamental". A oração subordinada substantiva subjetiva: que você
chegue antes à reunião. O segundo exemplo: é necessário que você estude mais. A oração principal é necessário. A oração subordinada substantiva subjetiva, que você estude mais. A oração subordinada substantiva predicativa. As orações subordinadas substantivas predicativas, elas exercem um valor de predicado do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Exemplo: nosso desejo é que ela vença o campeonato. A oração principal, nosso desejo é, e a oração subordinada substantiva predicativa, que ela vença o campeonato. Segundo exemplo: meu desejo é que você seja feliz. A oração principal, meu desejo é. A oração subordinada substantiva predicativa, que você seja feliz. A oração subordinada substantiva predicativa nominal. Elas possuem um valor de complemento nominal, que completa o sentido do nome da oração principal, sendo sempre indicada por uma preposição. Um exemplo: temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. A oração principal, temos fé. A oração subordinada substantiva predicativa nominal, de que a humanidade pare de destruir o planeta. O segundo exemplo: estavam ansiosos por que a viagem fosse confirmada. A oração principal, estavam ansiosos. A oração subordinada substantiva predicativa nominal, por que a viagem fosse confirmada. A oração subordinada substantiva objetiva direta, elas possuem um valor de objeto direto do verbo da oração principal. Um exemplo: desejo que vocês sejam felizes. A oração principal, desejo. A oração subordinada substantiva predicativa direta, que vocês sejam felizes. O segundo exemplo: Emanuel disse que viria à festa. A oração principal, Emanuel disse. A oração subordinada substantiva objetiva direta, que viria à festa. Agora estarei falando sobre orações subordinadas substantiva objetiva direta. Elas possuem um valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciadas por preposições. Um exemplo: o gerente precisa que estejam tudo em ordem. A oração principal, o gerente precisa. A oração subordinada substantiva objetiva indireta, que esteja tudo em ordem. O segundo exemplo: o professor insistiu que todos participassem. A oração principal, o professor insistiu. A oração subordinada substantiva objetiva direta, em que todos participassem. E por fim, a oração subordinada substantiva apositiva. Elas possuem um valor de aposto de qualquer termo da oração principal. Um exemplo: todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. A oração principal, todos pensam a mesma coisa. A oração subordinada substantiva apositiva, que eu sou vitorioso. O segundo exemplo: sou o maior sonho. Seu maior sonho é que a paz reine no mundo. A oração principal é seu maior sonho é. A oração subordinada substantiva apositiva, que a paz reine no mundo. E essa foi minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Estarei passando a fala para o colega. Olá pessoal, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente iria fazer as questões de vestibular, que em si é o resumo final. Assinale a alternativa cuja oração subordinada predicativa. Espero que venhas hoje. O aluno que trabalha é bom. Meu desejo é que te formes logo. És tão inteligente como teu pai. Nenhuma das alternativas. A alternativa correta é C. Meu desejo é que te formes logo. Meu desejo é. Esse é, ele está fazendo uma ligação. Porque o meu desejo é que te formes logo. Então está fazendo uma ligação. Então por isso que é a alternativa C. Agora vamos para o último exemplo.
Os homens sempre esquecem de que somos todos mortais. Oração destacada é substantiva completiva, nominal, substantiva adjetiva indireta, predicativa, objetiva direta e substantiva. A alternativa correta é B, substantiva adjetiva indireta. Os homens sempre se esquecem de. Você sempre tem que saber, esquece de alguma coisa ou de algo. Então essa é a que faz a comparação. Então ele se esqueceu de algo. Esqueceu que todos mortais. É simples. O D. O esquece pede o D, que é uma adição em si, está pedindo. Agora eu estarei fazendo... Essas aqui são as nossas referências biográficas. E eu agradeço vocês por nos acompanhar até essa apresentação e muito obrigado a todos.